Amigos, aqui quem fala é Francisco Tourinho. A paz do Senhor a todos aqueles que são cristãos e também os que não são cristãos, mas que porventura se interessem por esse assunto, que é o assunto da Trindade. Hoje nós vamos falar sobre Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas vamos focalizar na pessoa de Jesus Cristo. No entanto, farei agora meu discurso de apresentação, que é respondendo algumas perguntas para que fique evidente a posição de cada um e que evite, assim, a falácia do espantalho. Então, definição. Quem é Deus? Então, a pergunta que foi feita aqui. Definição de quem é Deus. Deus é a união do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Bem, os crentes comuns e até a maioria de mestres cristãos, se nós solicitássemos agora para ele definir Trindade, eles apresentariam uma definição de triteísmo e não uma definição de Trindade, ou seja, trinitária. Normalmente as pessoas dizem haver três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo, e que são uma só pessoa. Porém, se você for apertar essa pessoa para ela explicar melhor suas ideias, elas iriam dizer fatalmente que essas três pessoas são distintas e no entanto, isso fatalmente nos levaria ao triteísmo. A doutrina da Trindade, ela não contempla três pessoas distintas. Se assim fosse, ela se reduziria ao triteísmo. Ou seja, em outras palavras, haveriam três pessoas e, por conseguinte, três deuses, pois cada pessoa é vista dotada de existência separada das outras duas. Isso, por si só, já seria um absurdo, porque três deuses seria politeísmo e não monoteísmo. E o cristianismo, ele é monoteísta. Logo, nós não podemos confundir a Trindade com o triteísmo hindu, triteísmo egípcio e tantas outras teologias que apresentam três deuses. Isso seria uma ignorância e um total desconhecimento do que é a triunidade ou trindade. Enquanto no triteísmo nós temos três deuses, na triunidade ou no trinitarianismo fala-se da essência de Deus como algo que está sujeito à distinção em três pessoas, mas sem qualquer divisão que permita a distinção em três pessoas diversas. Não há três deuses e nem meramente três modos de manifestação divina. Antes, todas as pessoas da Trindade são coextensivas, coiguais e coeternas. Contudo, sem importar que tipo de analogia ou argumento usemos a fim de demonstrar essa doutrina, em algum ponto nós não conseguiremos explicar ela devidamente, pois simplesmente não sabemos como pode haver três e ao mesmo tempo um só. Porque a mente humana não se presta muito bem a entender a matemática celeste, pois estamos satisfeitos com a declaração de que só teremos o total conhecimento de Deus no mundo que há de vir. Por isso, qualquer tipo de representação que a Trindade possa ter, por mais que os homens possam tentar representá-la através de pinturas ou esquemas, é uma representação limitada e, portanto, enganosa em alguma instância. Por isso mesmo, na teologia reformada, que é a que eu defendo, é terminantemente proibida a representação de Deus, seja por pinturas, estátuas, embora algum esquema seja permitido como ferramenta didática, mesmo que não represente perfeitamente o que Deus é. Agostinho falava da Trindade em termos de relações internas, ou seja, aspectos de um único ser divino. Em Deus não há divisão, mas tão somente simplicidade e unidade perfeitas. Aceitamos essa forma de definição que é verdadeiramente trinitária. E aí, nessa hora, começam a aparecer as dificuldades, em harmonizar essas ideias com as descrições dadas pelo Novo Testamento acerca das pessoas e das obras das três pessoas divinas.
O que isso significa é que, sem importar qual definição apresentemos sobre a Trindade, nossas mentes permanecerão insatisfeitas, porquanto simplesmente não podemos aprender o conceito trinitário, já que não temos qualquer experiência sobre algo que seja ao mesmo tempo 3 e 1. Portanto, nossas mentes não podem entender o conceito trinitariano, quando é apresentado realmente como tal, e não como forma velada de triteísmo. A doutrina da Trindade, ela visa conciliar o ensinamento neotestamentário de que há um só Deus e o ensinamento neotestamentário de que há 3 pessoas divinas. Como isso pode ser que 3 são 1, não podemos dizer. Assim como não sabemos dizer com detalhes como uma mulher virgem pode engravidar de um ser totalmente imaterial, que é o Espírito Santo. Embora qualquer cristão aceite esse fato, né? Algumas doutrinas cristãs, elas transcendem a nossa razão e a percepção dos nossos sentidos, e estão sujeitas à apreensão exclusiva da fé. O fato de que a mente humana não é capaz de entender uma doutrina não significa que tal doutrina não seja verdade. Por conseguinte, afirmamos a verdade da ideia trinitariana, porque há muitas passagens no Novo Testamento que, quando são consideradas em conjunto, exigem essa ideia. Então, meu intuito aqui no debate não é mostrar como se dá a Trindade, até porque o tema não é esse, mas de demonstrar que essa ideia é uma ideia totalmente bíblica, ou seja, a de que Deus é único, mas que é 3, focando agora na pessoa de Jesus Cristo. A terceira pergunta é: Jesus era 100% Deus e 100% homem? E 100% do tempo, ou seja, o tempo inteiro? Sim. Eu aceito a divindade e a humanidade de Cristo mescladas no homem de Jesus de Nazaré. Mas não há maneira de explicar tal coisa, acerca de como isso se dá. Isso envolve uma dimensão do conhecimento e da verdade que nossas mentes ainda não conseguiram atingir. A verdadeira definição e compreensão sobre a Trindade continua sendo um mistério para nós. No entanto, possuímos excelentes indicações nas páginas do Novo Testamento de que isso representa a verdade sobre a natureza e a pessoa de Deus. E que o Novo Testamento não procura ensinar triteísmo, ou seja, mostrarei que esse é um conceito que está firmado nas Escrituras, a saber, a Trindade. Jesus na Terra era ou não o Deus soberano com todos os seus atributos? Sim, ele era o Deus soberano com todos os seus atributos. Jesus era filho de Deus antes de vir à Terra, ou veio à Terra em forma de filho? Jesus sempre foi, desde sempre foi o Filho, pois é ontem, hoje e sempre o mesmo. Jeová é o nome exclusivo do Pai, ou o nome do Deus Trino, e consequentemente de cada uma das pessoas da divindade? Yahvé é o nome do Deus Supremo, ou seja, do Deus Triuno. Isso não impede que particularmente uma das pessoas não possa também ser chamada de Yahvé. Vamos lá, sétima. Jesus é uma das pessoas que compõem Jeová, ou Jeová se refere exclusivamente ao Pai? A pergunta não faz sentido porque Deus não se divide, ele é único. E a segunda pergunta já foi respondida já, se refere exclusivamente ao Pai. Jesus é ou não Yahvé? Sim, Jesus é Yahvé. Então, todas as minhas referências bíblicas serão da Almeida Revista e Corrigida, 4ª edição, 2009, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é a versão mais atualizada da Bíblia hoje, e também a versão oficialmente usada pelos protestantes no Brasil. Também não vou usar o nome Jeová, porque esse nome é um nome artificial e que não representa o nome de Deus. Ele nunca apareceu nessa forma na Bíblia hebraica, e essa forma Jeová apareceu a primeira vez no século XII, já depois de Cristo. Antes disso, todos os judeus pronunciavam a palavra Adonai, ou seja, Senhor, ou Kyrios, que também é Senhor. Ou seja, eu usaria Adonai ou Yahvé, porque Yahvé é o nome mais aceito pelos estudiosos. Aqui eu encerro meu discurso de apresentação. Primeiramente, nós gostaríamos de cumprimentar aqueles que acompanharão essa exposição de ideias
e esperamos que possam tirar proveito desse vídeo, que será juntado no final, meditando nos argumentos e comparando-os junto com sua Bíblia Sagrada e com suas mentes e corações abertos. Nós somos o canal A Verdade e a Lógica e cremos no conceito unitário do Deus Eterno. Fomos convidados pelo Sr. Francisco Tourinho para uma discussão respeitosa sobre o tema da divindade de Cristo. Esse é o nosso discurso de apresentação. Passaremos agora a destacar quais pontos nós defenderemos até o fim dessa explanação. Primeiro ponto, Jeová Deus, ou tetragrama. Defenderemos que somente Jeová, representado pelo tetragrama YHVH ou WH, é o Deus Todo-Poderoso, Supremo e Soberano do Universo. Ponto 2. Jeová é o Pai, não o Filho. Número 3. Somente Jeová é eterno, potencialmente onisciente e potencialmente onipotente e criador. Aqui nós usamos o termo potencialmente para dizer que Jeová nem sempre usa o seu poder ao extremo, mas ele usa o seu poder na medida exata para cumprir o seu objetivo. Então, por isso, potencialmente onisciente e potencialmente onipotente. Número 4. Somente Jeová merece adoração qual Deus. Adoração qual Deus Todo-Poderoso e Supremo. Vamos ver sobre Jesus Cristo, então. Jesus Cristo é a primeira e a mais sublime das criações de Jeová. O primeiro mover de Deus. Atentem a isso. O primeiro mover de Deus. A criação que demarca o início do tempo e dos acontecimentos no mundo espiritual. Também que Jesus é um ser divino, superior aos anjos, mas inferior a Jeová. Que a palavra Deus na Bíblia possui mais de uma aplicação aceitável e que quando ela é aplicada a Jesus, ela se refere a uma aplicação secundária e subordinada da mesma, não indicando assim que ele seja o Todo-Poderoso. Por isso nós acreditamos sim na divindade de Jesus, que ele é um Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso. Também que, embora a palavra adoração nos termos originais possa se aplicar na Bíblia a Jesus, essa foi aplicada de uma forma secundária também a homens e anjos. Outro ponto, também defenderemos o fato de que títulos idênticos aplicados a pessoas diferentes não as tornam a mesma essência ou da mesma essência, ou componentes de uma mesma deidade ou de um mesmo ser humano. Respondendo a perguntas feitas acerca de uma definição de quem foi Jesus antes, durante e após ter vindo à Terra, gostaríamos de esclarecer que o que pensamos e entendemos é o seguinte. 1. Será que em algum momento Deus existiu sem Jesus? Bom, essa é uma pergunta um pouco complicada, porque pode ter duas respostas, sim e não. Sim em um sentido simplório. Nós podemos dizer que sim, Deus existiu sem Jesus. Em um sentido simplório, em um sentido de fácil explicação. Mas em um sentido exato, nós podemos dizer que não. Deixe-me explicar. Aqui nós teremos que entender o que é o tempo. Tempo é a duração de uma mudança que se percebe por movimento, quer físico ou quer metafísico. Essa é uma definição de tempo. Então, visto que nós entendemos que Jesus é o primeiro mover de Deus, ele é a criação que demarca um Deus não causativo para um Deus causativo, então não seria correto nós dizermos que existia momentos antes de Cristo, porque Cristo é o início dos momentos. Ele é o início das sequências de momentos. Ele é o início do tempo. Se ele é o início do tempo, então não existia tempo antes de Jesus. E isso se daria com qualquer que fosse a primeira criação de Deus, sendo Jesus ou não. Então o primogênito de toda a criação, ele tem que ser o início do tempo, o início da sucessão de eventos. Se ele é o início da sucessão de eventos, então não havia um antes de Jesus, porque para que houvesse um antes de Jesus, teria que haver eventos. E como Jesus é o início dos eventos, então não há um tempo antes de Jesus. Então, por isso, Jesus ele sai de um Deus eterno e marca o início do tempo. Jesus sai do que nós poderíamos chamar grosseiramente a eternidade para o tempo. Assim também ele é a manifestação da sabedoria de Deus. Pois aqui entra a questão. Deus sempre foi sábio. Deus é sábio. No entanto, como Deus mostraria a sua sabedoria? Como que a sabedoria de Deus seria manifesta? Por meio da criação. Então, como Jesus é a primeira criação de Deus, ele é o início dos eventos, assim sendo, ele tem que ser a sabedoria de Deus manifesta, o início das coisas. Por isso que a Bíblia diz que ele é o princípio da criação, é isso que nós entendemos. Por isso que a Bíblia diz que ele estava com Deus no princípio, porque ele é o princípio das coisas. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro. Segundo ponto, Jesus foi criado ou gerado e passou a ser o princípio da criação de Deus, o primogênito de Deus. Terceiro ponto, sendo assim, ele também é unigênito de Deus,
porque ele foi o único gerado diretamente pelo próprio Deus, sem intermediadores. Após Jesus ter sido criado por Deus, ou por Jeová, ou tetragrama, seja como for, não vamos entrar no mérito da questão, Jeová usou Jesus como seu arquiteto ou aluno, ou mestre de obras da criação. Assim, todas as outras coisas vieram por meio de Jesus, por intermédio, como um pai que constrói algo junto com o filho. O poder criativo veio de Jeová. Jeová é a fonte desse poder criativo, por isso que somente Jeová é chamado de o Criador. No entanto, nós entendemos que Jesus é um participante da criação. Por quê? Porque, segundo o que nós entendemos, a criação das coisas é um presente de pai para filho. Então, a criação ela é um presente que Deus deu a Jesus. Por isso, ambos construíram juntos. Esse é o nosso entendimento. 5. Assim sendo, ele existia sim no céu como principal mensageiro ou anjo, ou arcanjo, o verbo ou a palavra, sendo superior aos demais anjos. Também, quando ele veio à terra, Jesus se esvaziou de sua forma de Deus, que era uma forma espiritual, e assumiu uma forma humana, sendo 100% humano, mas um humano perfeito, sem pecado, correspondente ao primogênito da humanidade, Adão. Outro, após a sua morte e ressurreição, ele novamente assumiu o corpo espiritual que ele tinha antes, retornando ao céu. Também, nessa ocasião, Deus o exaltou a uma posição superior, a qual ele não possuía anteriormente, e colocou-o como alguém a quem devemos nossa sujeição e honra. No entanto, ainda assim, nos céus, Jesus continua tendo um Deus acima de si próprio e sendo sujeito a esse Deus Jeová que o exaltou a uma posição superior. Outro, hoje Jesus possui uma posição elevada, estando não apenas acima dos anjos e humanos, mas também é digno de homenagem e honra por parte de tais, tanto dos anjos como dos humanos, mas ainda abaixo de Jeová, que o criou. Aqui nós usaremos tanto o nome Jeová como Yahvé, com referência ao Pai, Deus, pois entendemos que um nome pode possuir equivalentes em idiomas diferentes, uma vez que Gênesis 11 diz que foi o próprio Criador quem criou os diferentes idiomas existentes. Dessa maneira, para um nome pessoal podem existir grafias diferentes, pronúncias diferentes, o que é comumente aceito de modo geral, inclusive pelas Escrituras, conforme pode-se notar em Atos 9:36 e Apocalipse 9:11. No entanto, esse não será o ponto do debate, mas apenas para esclarecer que usamos sim o nome e isso, de maneira alguma, torna o argumento inválido. Também utilizaremos diversas traduções das Escrituras, contudo, identificaremos qual versão está sendo usada naquele momento específico. Esse ponto de vista é o que defendemos e defenderemos até o final desse debate de ideias. Expondo as razões para tais descrições. Apenas mais um ponto, seria interessante nós lermos 1 Coríntios 2:13, que diz assim: dessas coisas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as ensinadas pelo Espírito, ao compararmos assuntos espirituais com palavras espirituais. Então assim nós entendemos a Bíblia, nós permitimos que a Bíblia se explique, e você vai ver isso durante esse debate. Por que fazemos isso? Porque concordamos com a declaração bíblica expressa por José, em Gênesis 48, na tradução do Novo Mundo, onde o próprio José pergunta: não pertencem a Deus as interpretações? Assim nós evitamos interpretar a Bíblia por nossa própria conta, mas nós usamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, para interpretar a si própria. Esperamos que possam tirar proveito desse debate respeitoso que aqui será explanado e apresentado. Muito obrigado a todos. Apresentando minha tese, defenderei agora o porquê acredito que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Muitos versículos poderiam ser citados em prol dessa causa, mas eu me limitarei a somente alguns poucos, para evitar o efeito cascata, de forma a promover o bom andamento do debate. Começarei com João 1:1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A palavra traduzida por verbo aqui é logos. E gostaria de chamar a atenção para esse termo, porque ele significa muito mais do que uma simples palavra ou razão. É algo quase nunca observado, muitas vezes omitido, qual o real significado dessa palavra e como ela surgiu. Devo informar a vocês que os gregos, na era dos filósofos pré-socráticos, abandonaram seus deuses e adotaram o monoteísmo filosófico, ou seja, chegaram puramente pela razão e observação da natureza à existência de um Deus único, e isso está perfeitamente de acordo com Romanos 1:20.
Heráclito de Éfeso, que foi um filósofo pré-socrático, ao observar a natureza, chegou à conclusão de que ela estaria o tempo inteiro mudando. Ele ilustrou que ninguém veria o mesmo rio 2 vezes, pois ele estaria sempre se movendo e mudando. Assim também com o homem, que estaria em constante mudança, pois não somos os mesmos que ontem, nem o mesmo de minutos atrás. Assim, da próxima vez que um homem parasse na frente de um rio, nem um homem seriam mais os mesmos. E assim seria também com toda a natureza. Tudo muda o tempo inteiro. Mas se tudo muda o tempo inteiro, então é impossível que se possa haver conhecimento. Por acaso alguém pode conhecer algo que muda o tempo inteiro? Claro que não. Porque antes de eu defini-lo, ele já seria outra coisa. De modo que jamais poderíamos definir nada. Ou seja, o conhecimento da natureza por si só é impossível. Assim, para Heráclito, não poderia haver conhecimento na mudança, mas somente na imutabilidade, ou seja, no imutável. Assim, Heráclito chegou à conclusão de que devia existir um absoluto, e esse absoluto devia ser racional. Sem esse absoluto, tudo seria um caos, e a natureza simplesmente seria ininteligível. A esse absoluto racional foi que Heráclito se chamou de Logos. Logos foi uma palavra criada por Heráclito. Por isso mesmo, Logos não é uma simples razão ou sabedoria humana. Ela é razão, palavra e sabedoria com letras maiúsculas. Ou seja, representa o absoluto divino, em outras palavras, representa o próprio Deus. João, o autor do Evangelho, sabia exatamente o que ele estava dizendo ao escrever. O Logos era Deus. O Novo Testamento foi escrito em grego, originalmente. Assim, João, para descrever Jesus, usa uma palavra conhecida dos gregos, uma palavra que todos conheceriam e saberiam o seu significado. Em outras palavras, só em Jesus ser o Logos é o mesmo que dizer que ele é Deus, ou seja, a causa primeira, o absoluto. Aquele do qual o conhecimento não é possível se não for através dele. Até hoje esse argumento ele é utilizado na apologética por gigantes ainda como Alvin Plantinga e na apologética pressuposicionalista. Quem conhece vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, resumo meu primeiro argumento assim. 1. Jesus é o absoluto racional. Razão com letra maiúscula. 2. Só Deus é o absoluto racional. 3. Jesus é o Logos. Logo, Jesus é Deus. Meu segundo argumento é uma continuação desse primeiro. Pois o Logos, sendo a razão divina, a pergunta imediata que surge é, e que eu gostaria que a página Verdade é Lógica respondesse: pode Deus existir sem a sua razão? Ou seja, Jesus é a razão divina. Poderia existir Deus sem a razão? Poderia Deus, em algum instante, ser desprovido de racionalidade ou sabedoria? Ou seja, se Deus não pode existir sem a razão, então posso dizer que a razão ou Logos é coeterna com Deus, não podendo ser criada, pois sempre existiu em Deus. Jesus é a personificação do Logos, ou razão de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E já era assim desde antes da fundação do mundo, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos, por amor de vós. 1 Pedro 1,20. Dizer que Deus pode ser desprovido de razão é como dizer que ele pode ser desprovido de amor ou fidelidade, pois são atributos inerentes a Deus, sem os quais Deus deixaria de ser Deus. Desse modo, nem mesmo de forma simplória, Deus pode existir sem a razão, pois sem ela, ele não seria Deus. Mas Deus não depende de nada para a sua existência. Logo, a razão existe desde sempre. Meu segundo argumento se resume assim: Deus não existe sem a razão, pois ele não pode ser desprovido disso. A razão
existe desde quando Deus existe. Logo, a razão é coeterna com Deus, não podendo ser criada, pois Deus sempre existiu. Jesus é a personificação da razão, verbo, logos. Logo, Jesus é coeterno com Deus, não podendo ser criado. Mesmo que se argumente que Jesus seja a manifestação da sabedoria de Deus, ou da razão, como queira chamar, ou dizer que veio logo depois de Deus, ainda assim isso não responde ao fato de que Jesus já estava com Deus, pois foi manifestado algo que já existia. Pois então seria o mesmo que dizer que Deus criou sua própria sabedoria. Mas se ele criou sua própria sabedoria, então ele não era sábio antes? Claro que não. Deus sempre foi sábio. A partir desse, eu apresento o meu terceiro argumento. Só Deus é eterno. O Logos é eterno. Logo, o Logos é Deus. Meu quinto argumento vai agora mudar de foco. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Se você estudar o livro do profeta Isaías, que é chamado pelos eruditos de proto-evangelho, nós vemos que toda a vida de Jesus é descrita ali. Porque sempre ele é chamado de proto-evangelho justamente por isso, porque ele descreve toda a vida de Jesus, a salvação, morte, tudo, restauração e tudo mais. Vou deixar aí as referências, certo? Da consolação, da restauração, consolação da vinda do Messias, né, que tem no livro de Isaías. E vou aqui para o foco que nós precisamos realmente avaliar. Né? Nessa descrição, interessantemente, Jesus é chamado de Deus em Isaías 40, versículo 9. Olha só o que diz. Voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido. E o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor, eu coloquei entre parênteses aí Yahvé, para destacar, se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o diz. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncia boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Jesus é claramente chamado de Deus nesse versículo. Mas para quem ainda tiver dúvidas, eu vou explicar melhor. Esse versículo ele só pode ser entendido historicamente. Na época, se tinha uma prática dos reis orientais enviar arautos para preparar as estradas para a chegada do rei. Os arautos eles melhoravam as estradas velhas, eles construíam estradas novas. Todos os arautos tinham a tarefa também de elevar certas porções da estrada e rebaixar outras. Isso é, eles aplanavam o terreno. E isso faz todo sentido quando Deus é chamado de Rei de Israel, em Isaías 44:6. Ele diz, assim diz o Senhor Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor, Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há outro. Então veja que Deus é chamado de Rei de Israel. E por isso, Deus quem? Deus, claro, né? Yahvé. É chamado de Rei de Israel. Ou seja, João Batista, porque esse texto ele é aplicado a João Batista, foi o preparado, foi o arauto que preparou o caminho para o Rei de Israel. É isso que quer dizer. Mas para quem foi que ele preparou o caminho? Foi para Jesus Cristo. Então nós vemos agora, Jesus Cristo ele é o Rei Supremo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6:15-16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu acredito que ninguém tenha dúvida aqui de que Jesus é rei, porque ele mesmo falou para Pilatos que o reino dele não era deste mundo. Note que Jesus é o rei que João Batista,
o arauto preparou o caminho. Logo em Isaías 40.9, claramente Jesus é chamado de Deus. Mas a coisa ainda melhora mais, pois os outros títulos dados a Yahvé naquela situação também é dado a Jesus Cristo. Note que Jesus é o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Só lembrando de Isaías 44:6, que diz: assim diz o Senhor Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor e Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro. Não existe outro o quê que ele quer dizer? Não existe outro primeiro e último. Ou seja, a única explicação que nós temos é que Jesus é Yahvé. Por quê? Porque o próprio Deus fala que não existe outro primeiro e último. Ou seja, se alguém se referir a primeiro e último, será ele mesmo Yahvé. Por acaso pode existir dois primeiros? Pode existir dois últimos? Como pode... Aí vem mais uma pergunta. Como pode Yahvé dar títulos exclusivos dele? Não é qualquer título. É títulos exclusivos dele a outros, quando ele mesmo diz em Isaías 48:11, a minha glória eu não darei a outrem. Parece que depois dessa explanação, não há dúvidas de que Jesus é Deus, coeterno e não é criado por Yahvé. Com respeito ao Logos, vejamos o que diz a Enciclopédia Britânica. A identificação de Jesus com o Logos, implicitamente declarada em diversos lugares no Novo Testamento, mas bem especificamente no quarto Evangelho, foi adicionalmente desenvolvida na primitiva igreja, porém mais à base das ideias filosóficas gregas do que em temas do Antigo Testamento. Desenvolvido adicionalmente, Enciclopédia Britânica. Veja o que diz o comentário bíblico pentecostal ao Novo Testamento. Essa seção focaliza a palavra, o verbo, o logos. Muitas são as tentativas em traçar a fonte do termo logos. É bem mais provável que o termo e seu conceito provenham da literatura e pensamentos judaicos, embora estivesse inventado dentro do mais extenso mundo greco-romano. Diante disso, eu não vejo motivos para crer que João, um judeu, tivesse o mesmo pensamento de Heráclito quanto ao Logos. Mais à frente, a obra pentecostal mencionada anexa o prólogo de João com Provérbios 8. Então vamos analisar Provérbios 8 para entender de vez essa história, o que João tinha em mente. Será que ele tinha o conceito de Heráclito? Provérbios 8:22 é uma contextualização do prólogo de João. De acordo com o comentário de Francisco Tourinho, ficou bem claro que ele entende que essa sabedoria é a contextualização de João 1:1. Diz assim o versículo 22. Javé me produziu como primeiro fruto de sua obra, no começo de seus feitos mais antigos. Atentem à expressão, primeiro fruto. Pergunta, o que é o primeiro fruto de algo? O primeiro fruto é algo que você sempre teve ou algo que você passa a ter? Esse texto retrata de forma personificada a sabedoria de Deus como sendo a primeira manifestação exterior de Yahvé ou Jeová. O primeiro mover de Deus. Por mais que algumas versões traduzam me possuía, isso é uma fraca tentativa de tirar o sentido básico do texto, pois esse contexto fala da primeira criação de Deus, e isso não pode ser negado. O primeiro fruto não é por acaso a primeira criação? É verdade que a sabedoria de Deus é um atributo inerente a ele e não pode ser criada. Porém, esta passagem bíblica é claramente uma personificação, uma figura de linguagem. E é possível que João tenha feito referência a isso. Como já dissemos, claro, a sabedoria de Deus existe nele eternamente. Porém, a sabedoria só se manifesta quando de alguma maneira é expressa. Por exemplo, eu jamais saberei se alguém é um excelente cantor se ele não abrir a sua boca e começar a cantar. Veja só, a nossa sabedoria apenas se torna evidente quando começamos a expressá-la temendo a Jeová. Esse proceder passa a ser o princípio da sabedoria, Salmo 111:10. Mas a questão é, se Jesus é a sabedoria de Deus e a sabedoria de Deus é eterna, então Jesus é o Deus eterno. Em vez de expressar nossos próprios conceitos e pensamentos, deixemos que a Bíblia fale por nós. Vejamos 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Repito, foi feito por Deus sabedoria. Assim, Deus manifestou a sua sabedoria na sua primeira criação, o primogênito, que na terra veio a ser conhecido como Jesus. Então, Jesus é a sabedoria manifesta de Deus, não a sabedoria não manifesta de Deus, pois ele foi feito por Deus sabedoria.
Agora, quanto ao Logos, deixemos que a Bíblia interprete a si própria. Vejamos o que diz Êxodo 4, 15 e 16. Tu, pois, lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de falar. E ele falará por ti ao povo, assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Como porta-voz de Moisés, Arão servia de boca para Moisés. Assim sendo, Arão era o porta-voz, a palavra de Moisés. Arão não falava de sua própria iniciativa. Atentem a isso. Mas ele transmitia a mensagem de Moisés. Agora deixemos que João diga por si próprio quem que ele pensava que o Logos era. João 14, 24. Quem me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui Jesus é o porta-voz de Deus, assim como Arão era o porta-voz de Moisés. Por isso que ele é chamado de a palavra de Deus, porque ele transmite e sempre transmitiu a palavra do Pai de Deus. E era isso que João pensava a respeito do Logos. O próprio João disse isso. Ademais, meu colega ignorou completamente que o Logos e a sabedoria são mencionados com termos como criado, formado e gerado. João 1,18 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Ponto. O Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. A palavra unigênito significa o único gerado, e ela se refere ao Logos. A palavra básica para unigênito é monogenes, de monos, que significa único, e ginomai, que significa causar a ser, gerar, isto é, tornar-se, vir à existência. Exatamente o que é dito da sabedoria personificada em Provérbios como a primeira criação. Note que o Logos é mencionado como sendo gerado, mas o Deus invisível com quem o Logos estava nunca é mencionado como sendo gerado, formado ou produzido. Por que somente o Logos é mencionado assim? Por que em João 1,18 o escritor menciona o Deus invisível e o Deus unigênito? Por que duas deidades diferentes e distintas? Veja só, essas são questões que devem ser respondidas diante da visão do nosso colega. 1. O Logos é o Deus unigênito? Sim. O Pai é o Deus unigênito? Não. Por quê? Por que só o Logos é gerado? Por que só a sabedoria é gerada e o Deus não é? Por quê? João mostra abertamente em João 1,18 a diferença entre o Deus unigênito, ou o Logos, e o Deus que nunca é mencionado como sendo gerado, formado, criado, o Deus invisível, isto é, o Pai Jeová. Agora nós temos um argumento irrefutável com respeito ao Logos. A estrutura do texto usado por João. Por exemplo, Jesus disse que o campo é o mundo. Isso significa que o mundo também é o campo. São intercambiáveis. Em contrapartida, Deus é luz, mas a luz não é Deus. Não são intercambiáveis. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Não são intercambiáveis. João 1,1 diz que o Logos era Deus, só que essa estrutura não permite que se diga que Deus era o Logos da mesma forma. Assim sendo, todo esse argumento pagão cai por terra. Para o Logos ser Deus, Deus tem que ser o Logos também no pleno sentido. E isso não pode. Assim, o Logos era não Deus, mas divino. Todo esse argumento pagão cai por terra aqui. Quanto ao argumento de Isaías, vejamos o seguinte. Citando Isaías 44:6, o colega Francisco comete um erro grotesco. Ele cita que as palavras de Jeová, onde Jeová Deus diz, eu sou o primeiro e o último, além de mim não há outro, então o Sr. Francisco questiona, não existe outro o quê? E ele responde, não existe outro primeiro e o último. Mas será que é isso mesmo que o texto diz? Vejamos Isaías 44:6, diz assim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Em referência a quem Jeová falava? Afinal, o próprio Deus não chamou os anjos de deuses? Os filhos do Altíssimo não são chamados de deuses? Estaria Jeová se contradizendo? Existe uma coisa chamada contexto, e este é o grande carrasco da Trindade. Veja um pouco mais à frente, 44:9. Todos os artífices de imagem de escultura são vaidade. Veja que Jeová falava aqui em referência aos deuses ídolos das nações. Jeová dizia aqui que aqueles deuses ídolos não existiam. Ao contrário do que alegou Francisco Tourinho, Jeová não disse que não há outro primeiro e o último. Isso é falso. Não há outro Deus no sentido que Jeová é. Não há outro Deus ídolo, porque Jeová é o único Deus supremo. Ademais, ele aplicou errado o texto do Alfa e do Ômega e do primeiro e último. Esse texto se refere ao Pai. O Alfa e o Ômega é o Pai no livro de Apocalipse, não o Filho.
Agora, por que João 1,23 aplica Isaías 40 a Jesus se Isaías fala a respeito de Jeová? Primeiro, temos que levar em conta que a aplicação de uma profecia não visa ser 100% idêntica ou correspondente. Tampouco indica que aqueles a quem se aplica a profecia são de fato a mesma pessoa ou ser citados na profecia. Se assim fosse, nós chegaríamos a conclusões absurdas, tais como dizer que Jesus é o Jonas e que sua sepultura foi uma baleia, conforme diz Mateus 12, 39 e 40. Também chegaríamos à conclusão que Jesus é Davi, de acordo com 2 Samuel 7,16, dentre outras aplicações absurdas, tais como dizer que Jesus é Yahvé. No passado, até mesmo anjos foram chamados de Jeová, e isso se deu porque eles eram seus representantes. Eles estavam falando em nome de Jeová. Por isso, o anjo era como se fosse a presença do próprio Jeová. Da mesma maneira, Jesus é um representante que veio em nome do Pai. João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai. Assim, há razões para pensar que quando Jesus falava, era como se o próprio Jeová falasse, porque Jesus fala em nome de seu Pai. Quanto à questão do Rei dos Reis, tanto Artaxerxes e Nabucodonosor também são chamados com esse título. Agora, ninguém diz que Nabucodonosor é Jeová, mas se Jesus é chamado assim, então Jesus é Jeová. Eu não acho esse raciocínio coerente. A Bíblia é um livro que se interpreta e nós simplesmente deixamos que ela se interprete. A página A Verdade é Lógica tenta refutar o argumento do Logos como absoluto e incriado através do texto de Provérbios 8:22 que diz: Javé me produziu como um primeiro fruto de sua obra, no começo dos seus feitos mais antigos. No entanto, o nosso amigo concorda que a sabedoria não pode ser criada. Veja o que ele mesmo diz. É verdade que a sabedoria de Deus é um atributo inerente a ele e não pode ser criada. Ou seja, ele mesmo já se contradiz, concordando com o meu argumento. Agora, como explicar o texto de Provérbios 8:22? É importante salientar que a palavra hebraica canar pode ter dois significados, que é criar ou possuir. Mas veja, se a sabedoria não pode ser criada, como nosso amigo mesmo reconheceu, então qual seria a melhor tradução para esse texto? O Senhor me possuía, canar, no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, ou seja, denota eternidade e não criação. Se todos estamos de acordo que a sabedoria não pode ser criada, então é totalmente incoerente traduzir a palavra por criar, sendo essa tradução errada. Portanto, deve ser rejeitada. Portanto, meu argumento continua de pé. Deus não existe sem a sabedoria, pois ele não pode ser desprovido disso. 2. A sabedoria existe desde quando Deus existe. 3. A sabedoria é coeterna com Deus, não podendo ser criada, pois Deus sempre existiu. 4. Jesus é a personificação da sabedoria. 5. Logo, Jesus é coeterno com Deus, não podendo ser criado. Ficou definitivamente provado que é impossível Jesus ser criado, portanto é eterno e igual a Deus. Depois ele usa 1 Coríntios 1:30 em um texto totalmente fora de contexto. Veja o que a tradução diz: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o que para nós, não para Deus, foi feito por sabedoria. O texto em questão fala que para o homem que conhece o Evangelho, Cristo se faz sabedoria, em contraste com a loucura que antes ele achava ser. É só ler 1 Coríntios 1:19, versículo 21, 23 e 30. Texto fora de contexto. Depois ele usa o texto de João 1:18 para dizer que Jesus foi gerado, mas ele comete o erro grotesco de confundir genes com guiomai. Segundo o dicionário de Strong, o que ele diz? Monogenes. Nos textos de João, usada somente a respeito de hologos, o verbo, o Filho unigênito de Deus, no mais alto sentido, como o único que conhece e revela a essência do Pai. Esse é o sentido de genes. Guiomai é a raiz da palavra genes, mas não tem o mesmo significado. É apenas um caos conceitual criado pela página para apoiar sua doutrina. Vamos lá para Apocalipse 1, versículo 7 e 8. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, e aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão em si mesmas, de pesar por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. O texto acima citado diz que alguém está vindo. Quem?
O versículo 7 diz que é alguém que foi traspassado. Quem foi traspassado quando foi pregado? Quando veio? Foi Jesus, né? Mas o versículo 8 diz que Deus Jeová é quem está vindo. É possível então que existam dois vindo? Não. O versículo 8 se refere àquele que está vindo. Aquele no singular, e não são dois. Então Jesus é Jeová. Ou por acaso Jeová desceu à terra para ser traspassado? É Jesus ou Jeová que foi traspassado? Agora note mais uma vez que ele diz em relação a Jeová: eis que venho depressa. Apocalipse 22, 12 e 13. Então o Deus Jeová está vindo depressa. Mas note a resposta dada a ele quando ele diz isso novamente. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venham depressa. Amém. Venha, Senhor Jesus. Mais um texto que prova de forma clara que Jesus é Jeová. João também recorda sobre Jesus: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo. E depois, estas coisas diz aquele, o primeiro e o último, que estava morto e passou a viver. Apocalipse 2:8. Ficou mais do que provado que a sabedoria não pode ser criada sendo coeterna com Deus. Portanto, todos os meus argumentos continuam de pé. E a abordagem de Apocalipse nos mostra que Jesus de fato é Jeová. Não há escapatória. Muito obrigado. Desculpa a pressa. Olá a todos, nós somos o grupo A Verdade é Lógica. Nós gostaríamos que vocês, durante esse debate, analisassem os argumentos contra e a favor em relação ao tema desenvolvido, que é a divindade de Cristo. Nós aqui do grupo A Verdade é Lógica não estamos representando a Associação Torre de Vigia. Nós também queremos dizer que nós aceitamos a divindade de Cristo. O que nós rejeitamos é a onipotência de Jesus. Para começar esse argumento, vejamos o que significa monoteísmo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Isaías 43, 10 e 11 diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, aqui é o tetragrama, e fora de mim não há Salvador. Almeida Corrigida, revisada, fiel ao texto original. Aqui nesse versículo, a palavra Senhor é na verdade o tetragrama. O que significa a declaração? Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá? Para que nós entendamos as implicações dessa declaração, nós temos que olhar também para o versículo 11 desse texto, o qual diz: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Nós vemos aqui nessa passagem duas declarações negativas. Não há outro além de mim, tanto para a palavra Deus, quanto para a palavra Salvador. É interessante que nós analisemos outra passagem bíblica bem interessante sobre esse assunto. Juízes 3:9, que diz assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o tetragrama, e o Senhor levantou-lhes um libertador, que os libertou. Otoniel. Juízes 3:15 também diz: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, tetragrama, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude. É interessante que tanto a palavra para Salvador quanto a palavra para libertador são, na verdade, a mesma palavra. Mas veja como isso é curioso. Em Isaías 43:11, Jeová declara que não há Deus além dele, nem Salvador. Nem Deus, nem Salvador além de Jeová. Mas a passagem de Juízes diz que tanto Otoniel quanto Eude são, na verdade, salvadores, a mesma palavra usada pelo Senhor Jeová. Veja aqui em Juízes 3:9 e em Isaías 43:11, a mesma palavra, tanto para Jeová quanto para Eude e Otoniel. Será que alguma pessoa com base nisso concluiria que Otoniel é tão Deus quanto Jeová? Ou o mesmo Deus ou o mesmo Salvador? Obviamente não. Então nós vemos que é possível que exista apenas um Salvador e ao mesmo tempo outros salvadores subordinados a Jeová. Essa conclusão é obrigatória até mesmo para trinitários, porque do contrário teremos que dizer que Otoniel era o próprio Deus, pois somente Jeová é Salvador. No entanto, Otoniel também é chamado de Salvador. Assim, se interpretarmos literalmente a expressão de Isaías 43:11, nós temos que entender que Otoniel é o próprio Deus. O interessante é que o texto que diz fora de mim não há Salvador é o mesmo texto que diz fora de mim não há Deus, ou além de mim não há Deus. Por esse raciocínio, nós podemos entender que, assim como nem todo aquele que recebe o título Salvador é o próprio Deus, da mesma forma, nem todo aquele que recebe o título Deus é o próprio Deus Supremo. Se você pensa o contrário, veja o que diz Êxodo 4:16. E ele, Arão, falará por ti, Moisés, ao povo, e acontecerá que
ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Peraí, mas Moisés é chamado de Deus? Será que Moisés é tão Deus quanto Jeová? Será que Moisés é o único Deus verdadeiro também? Veja o que diz Êxodo 7:1. Então disse o Senhor, o tetragrama, a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Percebemos aqui que Jeová chamou Moisés de Deus. Pergunta de reflexão: Moisés é um Deus falso? Será? Veja só, deuses falsos existem apenas na mente, não na mente e na realidade. Mas Moisés existia na realidade. Assim, Moisés não é um Deus falso. Significa isso que Moisés, por não ser um Deus falso, é o Deus verdadeiro? Obviamente que não. Então, que tipo de Deus é Moisés? Se apenas Jeová é Deus, obviamente a palavra Deus, quando aplicada a Moisés, tem um sentido diferente do modo quando ela é aplicada a Jeová. Moisés é um Deus em um sentido subordinado em relação ao Pai. Do contrário, teríamos que dizer que Moisés é o próprio Deus. Será que Moisés, chamado de Elohim, a mesma palavra, o mesmo título usado para Jeová, é 3 pessoas em um único Deus? Ou 3 pessoas em um único humano? Não. Ou será que ele é uma das pessoas que compõem a divindade soberana? Não. Então vimos aqui que, de acordo com a Bíblia, assim como não há problemas em dizer que existe um só Salvador, Deus, e ao mesmo tempo existem outros salvadores, isto é, Otoniel, Eude, subordinados ao Deus Supremo, da mesma forma não existe nenhum problema para o monoteísmo judaico-cristão afirmar que existe apenas um Deus, em um sentido único e exclusivo, mas que existem também outros deuses em um sentido subordinado e diferente do modo como se entende e se vê aquele único Deus verdadeiro. Veja o que diz, por exemplo, Salmo 8:5 e às vezes 8:6, dependendo da tradução da Bíblia. Diz ali, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Anjos. Quem são esses anjos? Veja que a Bíblia em hebraico usa a palavra Elohim, a mesma palavra usada para o Deus Supremo, que significa deuses. Pergunta de reflexão agora. Os anjos são deuses falsos? Não, pois eles foram criados por Deus. Eles existem na realidade. Outra pergunta. Os anjos são o mesmo Deus que Jeová é? Não, pois Jeová é o único Deus. Então, que tipo de deuses são os anjos? Certamente são deuses em um sentido diferente do modo como Jeová é Deus. Eles são deuses subordinados. Moisés também é um Deus subordinado. Então, como vimos aqui, de acordo com a Bíblia, não existe nenhum problema para o monoteísmo judaico-cristão afirmar que existe apenas um Deus em um sentido único e exclusivo, mas também alegar que existem outros deuses em um sentido subordinado e diferente do modo como se entende aquele único Deus. No caso dos anjos, a palavra Deus certamente se aplica a seres celestiais criados pelo Deus Supremo. O Salmo 97:7 diz assim: Confundidos sejam todos os que servem imagens de escultura, que se gloriam de ídolos, prostrai-vos diante dele todos os deuses. A palavra deuses aqui é traduzida por anjos na Septuaginta grega. Veja só, anjos. Nós sabemos e aceitamos que Jesus também seja chamado de Deus na Bíblia. Sim, a Bíblia aplica o título Deus a Jesus. Mas lembre-se, a Bíblia também aplica o título Deus a humanos e a seres celestiais criados por Deus. No entanto, nós entendemos que quando Jesus estava na terra, ele era absolutamente humano, mas nos céus, ele era filho unigênito do Criador, por isso um Deus, um ser divino. Veja outra aplicação subordinada da palavra Deus na Bíblia. O Salmo 82. Diz assim o versículo 1. Deus está na Assembleia Divina, julga no meio dos deuses. Almeida atualizada. E o versículo 6 diz: Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Com respeito à palavra Deus, veja o que o trinitário Norman Geisler disse sobre esse assunto no livro Manual Popular, de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Ele disse assim: Além disso, anjos bons às vezes são chamados de deuses Elohim na Bíblia. Salmo 8:5, Hebreus 2:7. O verso em pauta, Salmo 97:7, pode ser uma ordem para que os anjos adorem a Deus, tal qual acontece no Salmo 148:2. Louvai-o todos os seus anjos. Conforme suponho que o meu colega que participa desse debate concordará comigo, esses deuses do Salmo 82 são deuses subordinados, pois ninguém diria que os deuses desse salmo compõem um único Deus repleto de pessoas, algo que incluiria um conceito com as mesmas implicações da Trindade, porém com mais pessoas. Certamente ninguém diria isso. Esses deuses do Salmo 82 são deuses titulados, mas principalmente são subordinados ao Deus Supremo. Assim sendo, o Salmo 82 trata de uma classe subordinada
subordinada de divindades, não do Deus Supremo. Vocês concordam com isso? Sim ou não? É uma pergunta de sim ou não. Concorda ou não concorda? É muito importante que nós entendamos que esses deuses aqui não são nem deuses falsos, nem o único Deus verdadeiro, mas são deuses subordinados. Então esse salmo trata de uma classe subordinada de deuses, uma classe subordinada de divindades e deidades. Então veja uma passagem bem interessante sobre como Jesus falou de sua própria divindade. João 10, 31 ao 36 diz assim: Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhe Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque sendo tu homens te fazes teós, que pode ser traduzida tanto Deus quanto um Deus. A maioria das versões da Bíblia tenta te convencer de que é Deus, mas a tradução do Novo Mundo, assim como algumas outras poucas traduções, como por exemplo a The New English Bible, traduz um Deus. E eu vou mostrar para você que Deus, em referência ao Supremo, não é uma tradução correta aqui. Vamos ler de novo então João 10, 31 ao 36. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: Muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual dessas obras ides apedrejar-me? Responderam-lhe os judeus: Não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus, em referência ao Supremo segundo a Almeida. Tornou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Salmo 82. Se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: blasfemas, porque eu disse: Sou filho de Deus? Segundo diz Almeida atualizada. Perceba que, ao ser acusado de blasfêmia pelos judeus, Jesus cita em sua própria defesa justamente o Salmo 82. Só que tem um porém aqui. O Salmo 82 não fala do Todo-Poderoso Jeová ou do Deus Supremo. O Salmo 82, conforme ficou bem claro, trata de deuses subordinados. Assim sendo, se os judeus tivessem acusado Jesus de blasfêmia por este supostamente ter alegado ser o Deus Supremo, a resposta de Jesus não faz sentido. Por que não? Porque de um lado os judeus estariam acusando Jesus de blasfêmia por ele supostamente alegar ser o Deus Supremo, e em resposta Jesus, em defesa de sua deidade e divindade, cita justamente o Salmo 82, que diz: Vós sois deuses, vós sois filhos do Altíssimo. E ele alegava ser filho do Altíssimo. Assim sendo, se os judeus tivessem acusado Jesus de Jesus alegar ser o Deus Supremo, ao responder à acusação dos judeus citando o Salmo 82, que menciona deuses subordinados em sua própria defesa, Jesus teria fugido do assunto. Dessa forma, a única maneira plausível para que Jesus tivesse respondido ao questionamento dos judeus, citando o Salmo 82, seria se os judeus tivessem acusado Jesus de blasfêmia por este alegar ser um Deus, e não o Deus Supremo. Do contrário, Jesus não respondeu ao argumento. Mas veja agora como faz mais sentido na tradução do Novo Mundo. Mais uma vez os judeus apanharam em pedras para apedrejá-lo. Então Jesus lhes disse: Por qual dessas obras vocês vão me apedrejar? Os judeus lhe responderam: Não vamos apedrejá-lo por uma boa obra, mas por blasfêmia, pois você, embora seja um homem, se faz um Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na sua lei? Eu disse: Vocês são deuses? Se aqueles contra quem se dirigiu a palavra de Deus foram chamados de deuses e as escrituras não podem ser anuladas, vocês dizem a mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo: Você blasfema, porque eu disse: Sou filho de Deus? Veja que somente agora a resposta de Jesus faz sentido. Em outras palavras, os judeus não estavam nem poderiam estar acusando Jesus de alegar ser o Deus Supremo, porque se não fosse exatamente assim, Jesus teria fugido do assunto e não teria respondido à acusação levantada pelos judeus. Pois bem, mas por que estamos apresentando esse argumento? Por causa do argumento que vem agora. Perceba que os judeus acusaram Jesus de alegar ser um Deus e que isso era para eles blasfêmia. No entanto, em sua própria defesa, Jesus poderia ter citado qualquer texto das escrituras hebraicas que aplicava a palavra Deus a Jeová e então aplicado a si. Não obstante, o texto que Jesus cita em defesa de sua própria deidade e divindade, para falar de sua própria divindade e deidade, é o texto mais curioso possível de uma cosmovisão trinitária. Por quê? Porque Jesus cita em sua própria defesa um texto que fala de divindades subordinadas ao Deus Supremo. Jesus se coloca numa classe de divindades subordinadas, não de humanos subordinados, de divindades subordinadas. Jesus se defende como uma deidade subordinada, mostrando que não era problema, que ele não estava blasfemando. Agora vem a questão que os trinitários nunca nos respondem debaixo da perspectiva trinitária. Por que é que o próprio Jesus compara sua própria
deidade e divindade, a deidade e divindade dos deuses subordinados do Salmo 82? Em outras palavras, por que é que Jesus falou em sua própria defesa como um Deus subordinado, assim como eram os deuses do Salmo 82? Será que esse tipo de comparação é o que esperaríamos do Deus Supremo? São perguntas que merecem respostas. Mas antes que meu colega comece a responder, seria interessante nós lermos o Salmo 86:8, que diz assim: Não há nenhum igual a ti entre os deuses, ó Jeová, nem há quaisquer trabalhos iguais aos teus, segundo a tradução do Novo Mundo. Ainda sobre esse mesmo ponto, será que foi somente o próprio Jesus que comparou sua própria deidade à deidade de deuses subordinados? Vejamos o que diz o Salmo 45:1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao Rei. Falo do que tenho feito no tocante ao Rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Segundo o que acreditam alguns eruditos, esse salmo foi dirigido a Salomão. Não importa se foi realmente a Salomão, como indivíduo, que tal salmo foi dirigido. O que realmente importa é que tal salmo foi dirigido a um rei humano, não ao Deus Supremo Jeová. Seja ele Salomão ou não seja, não interessa. Salmo 45:6 diz assim, o mesmo salmo: O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Embora exista discussão sobre a tradução exata desse salmo, vamos pegar essa tradução, que é a mais aceita. Aqui nós vemos que a palavra Deus é usada em referência não ao Deus de Israel, ao Deus Supremo, não, mas a um rei humano em Israel. Repito, a um rei humano em Israel. Tenha sido esse Salomão ou qualquer outro, não importa. Não vem ao caso. Apenas um detalhe. Nós não vamos discutir quanto a se essa tradução é correta ou não. Vejamos agora o uso que o escritor de Hebreus faz desse salmo. Hebreus 1:8 e 9 diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Notamos aqui que o escritor de Hebreus começa a fazer aplicações ao Cristo de passagens do Antigo Testamento. E que texto ele usa para aplicar o título Deus a Jesus? Será que ele aplica a Jesus uma passagem das Escrituras hebraicas onde o título Deus era aplicado a Jeová ou ao Deus Supremo? Não. E isso é muito curioso. Ele aplica ao Cristo uma passagem onde o título Deus tem um sentido subordinado, conforme expresso no Salmo 45. Ou seja, o escritor de Hebreus aplica a palavra Deus a Jesus no mesmo sentido que ela era aplicada no Salmo 45 ao rei humano de Israel, possivelmente a Salomão. Ademais, ele ainda escolhe uma passagem que traz consigo a qualificação o teu Deus, isto é, o Deus que está acima de ti. Então aqui o escritor de Hebreus trata de Jesus como um Deus? Sim, como um Deus, mas não o Deus Supremo. Sim, um Deus subordinado. Um ser divino que tem um Deus acima de si próprio. É importante notar que aqui Jesus já estava nos céus. Então aqui não existe a possibilidade que se diga que esse Jesus era o Jesus humano. Além do mais, é um texto que menciona Jesus como Deus. Isto é, aqui é o Jesus divino. Então eu não vejo como esse texto poderia ser mais claro do que é para resolver de vez essa questão. Jesus é Deus? Sim. Mas que tipo de Deus? O Deus Supremo? Não. Um Deus subordinado. O escritor de Hebreus aplica a Jesus uma passagem de Deus subordinado. E pior, é uma passagem que traz consigo a qualificação o teu Deus, isto é, o Deus que está acima de ti. Pode Deus ter Deus? A própria ideia do Deus soberano ser subordinado a outro Deus que está acima de si é absurda. Agora, vocês não acham esse detalhe nem um pouco curioso? Nem um pouquinho? Agora vem as perguntas. Por que o escritor de Hebreus trata de Jesus como um Deus subordinado e não como o próprio Deus Supremo? Será que é isso que esperaríamos do Deus Supremo? Isto é, que se falasse dele como se fala de um Deus subordinado? Possivelmente Salomão lá do Salmo? Se Jesus é o Deus Supremo, quem é o Deus que está acima de Jesus, mesmo Jesus estando nos céus, mesmo Jesus sendo Deus? Quem é esse Deus? Quem é o Deus de Deus? Essas perguntas com certeza merecem respostas. Agora vamos ao nosso terceiro argumento e último que eu considero irrefutável. Hebreus 1:3 diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem, palavra grega caractar, de sua pessoa, a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. A
palavra caractere significa cópia exata, segundo a referência de Strong G5481. Atentem a isso. Cópia exata. Aqui diz que Jesus é uma cópia exata da majestade nas alturas, e ele está à direita dessa majestade. Quem é essa majestade? O Deus Trino, o Pai. Jesus é a cópia exata. O que é uma cópia? Será que a cópia de algo é a versão original de algo? Não. Em uma cópia, algumas características não podem ser transferidas, por mais parecida que a cópia seja. E quais características são inatas à cópia? Veja só. Primeiro de tudo, o tempo. A cópia sempre vem depois da original. É assim que as cópias funcionam. Para que uma cópia exista, a original tem que existir antes. Outra característica, a dependência. Para existir, a original não depende da cópia, mas a cópia depende da original. Aqui nós vemos a separação ontológica entre Deus e Cristo. Cristo é a cópia de Deus, mas Deus não é a cópia de Cristo. O valor da versão original de algo sempre é superior ao valor de sua cópia, e sempre é diferente do valor da sua cópia, sendo a cópia do próprio Deus, não do Pai, de Deus. Jesus tem todas as características que fazem dele um Deus. Porém, um Deus subordinado, ontologicamente separado e distinto do Pai. Literalmente, dois seres divinos, Pai e Filho, duas divindades. Não, nunca duas pessoas na mesma divindade. Concluímos aqui o nosso argumento de abertura mostrando que que podem existir muitos chamados deuses no céu e na terra, e mesmo assim ainda pode haver apenas um Deus soberano sobre todos, o Pai, Jeová. Segundo diz 1 Coríntios 8, 5 e 6. 2. Que Jesus é sim divino e chamado corretamente de Deus, no entanto, não é o mesmo Deus soberano, mas sim um Deus subordinado ao Deus dos deuses, Jeová. E 3. Por Jesus ser chamado cópia de Deus, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? A cópia de Deus. Portanto, ele não pode ser o próprio Deus, e isso mostra também que ele procede de Deus, ou seja, Deus antecede a existência de Jesus. É assim que cópias funcionam. A verdade lógica começa sua exposição com o conceito de monoteísmo, citando Isaías 43, 10 e 11. No entanto, o nosso amigo esqueceu de ratificar que o monoteísmo implica que existe somente um Deus. Não existe qualquer outro Deus além dele. Ou seja, o monoteísmo judaico-cristão afirma categoricamente que Yahvé é o único Deus, descartando totalmente a possibilidade da existência de qualquer outro Deus. No entanto, a verdade lógica diz, abre aspas, acreditamos sim na divindade de Jesus, que ele é um Deus e não o Deus Todo-Poderoso. No entanto, essa declaração é totalmente contrária ao monoteísmo, pois o monoteísmo implica não haver nenhum Deus, nem maior nem menor, ou seja, todos os que poderiam chamar-se de Deus são falsos deuses. Mas note que a página assume que existe outro Deus além de Yahvé. Será que a página, a verdade e a lógica, não defende o monoteísmo? Seriam eles enoteístas? Parece que sim, pois embora creiam que existe um Deus supremo, não negam a possibilidade da existência de outros deuses. E isso é enoteísmo, que é uma forma de politeísmo e nunca monoteísmo. O trinitarista, porém, não tem esse problema, pois acreditamos que Jesus é o próprio Yahvé, sendo um Deus único. Portanto, mantemos o monoteísmo. Porém, ao unitarista cabe a resolução desse problema. Como se pode ter um Deus além de Yahvé? Depois, o nosso amigo tenta relativizar os títulos dados a Jesus, citando versículos que mostram títulos também dados a seres humanos, como Salvador, em Juízes 3:9 e em Juízes 3:15. Aqui começa o que chamamos de falácia da ambiguidade. O que é isso? Quando usamos o mesmo termo, mas com significados diferentes, assim causando um caos conceitual. É o mesmo que dizer, assassinos de crianças são desumanos, ou não são humanos. Logo, eles não pertencem à espécie humana. Note que a palavra humana mudou de sentido da premissa para a conclusão, pois não são humanos significa que ele é desprovido de sentimentos humanos bons, mas ele continua sendo humano como espécie. A palavra tem a mesma grafia, mas não o mesmo sentido. A mesma coisa acontece com o caso citado em Isaías 43:11. Yahvé se apresenta como Salvador espiritual dos homens. Mas em Juízes 3:9 e Juízes 3:15, Oteniel e Eude são apresentados como Salvador da vida temporal dos homens, não do espiritual.
Oteniel e Eude não são iguais a Jeová, porque se mudou o sentido da palavra, embora seja a mesma grafia. Mas quando olhamos para Jesus, vemos que ele é também apresentado como Salvador espiritual dos homens, assim como Yahvé, tornando-os iguais, pois as palavras não só têm a mesma grafia, como têm o mesmo sentido, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, Tito 3,6. Os nossos amigos unitaristas confundem deliberadamente um Salvador espiritual com um Salvador da carne, para colocar Jesus, Salvador espiritual, no mesmo nível dos salvadores carnais. O cerne da questão está no sentido da palavra, não na grafia da palavra. Assim também acontece com a palavra rei, colocada por eles. É só mais uma falácia da ambiguidade. E a palavra Deus, usada em Êxodo 4, versículo 16, em Êxodo 7, versículo 1, em nenhum momento deles Moisés é chamado de Deus, mas sim que ele será por Deus, ou seja, que ele falará da parte de Deus, no sentido de alguém que fala as palavras do próprio Deus, como um mensageiro, que era a característica do profeta. 1 Pedro 1,21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. Isso é, o por Deus, usado no texto de Êxodo 4,16. O texto não se aplica nem em analogia. Moisés nunca foi chamado de Deus, diferente de Jesus, que foi chamado de Deus, em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte. Deus Forte. Já que Isaías era monoteísta, e por isso acreditava em um único Deus, quem Isaías acreditava ser o Deus Forte? Ele mesmo responde se referindo a Yahvé, em Isaías 10, 21. Os restantes se converterão ao Deus Forte. Deus Forte. Mas em Isaías 9,6, claramente o Deus Forte é Jesus. E mais na frente, ele mesmo declara que o Deus Forte é Jeová. Portanto, Jesus é Yahvé. Você não encontrará nenhum outro texto análogo a qualquer outra criatura, usando o mesmo sentido das palavras para qualquer outro ser. Ainda mais em uma analogia em que o mesmo Moisés nem mesmo é chamado de Deus. Ou seja, Moisés não é Deus, nem em sentido subordinado, portanto é falsa analogia. Depois é citado Salmos 8, versículo 5, em que ele diz que os anjos são chamados de deuses. Lógico que não. A tradução correta ali é Deus, Elohim. Ou seja, o versículo corretamente traduzido é: contudo, pouco menor o fizeste do que Deus, e de glória e honra o coroaste. A tradução anjos é uma tradução errada. Logo, não se pode dizer que anjos foram chamados de Deus, porque deuses não existem, só Yahvé é Deus. Salmos 97,7, Salmos 88,1 e Salmos 88,6, da mesma forma, se utilizam de um erro de tradução. Em outras palavras, nenhum versículo até agora citado, alguém é chamado de Deus. Portanto, não se aplica para relativizar a deidade de Cristo. Uma tradução possível não é necessariamente uma tradução correta. Aí ele faz uma pergunta: se concordamos que existe uma outra classe de deuses subordinados? A resposta é não. Quem acredita nisso não é monoteísta, e sim enoteísta. Aí vem uma pergunta: por que é que o próprio Jesus compara sua própria deidade e divindade à deidade e divindade de deuses subordinados? Primeiro, que a expressão deuses subordinados não existe. Só há um Deus. Isso é monoteísmo. E depois a resposta é facilmente encontrada em Filipenses 2, versículos 6 e 7, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que devia se aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ou seja, antes ele não era servo, ele só tomou a forma de servo depois, tornando-se semelhante aos homens. Ele se tornou semelhante aos homens, logo ele poderia facilmente se comparar aos magistrados. Essa é a tradução correta do termo deuses de Salmos 88, versículo 6. Porque o escritor de Hebreus trata Jesus como um Deus subordinado e não como o próprio Deus supremo. Para respondermos isso, temos que derrubar primeiro a falsa premissa de que, pelo fato de Jesus já ter morrido, quando os apóstolos escreveram os seus textos, toda referência a ele é falando de sua situação atual. Não! Os apóstolos continuam falando dele da forma como ele se fez conhecido, principalmente quando se trata de ministério e plano de salvação. Jesus na terra era Deus, mas era Deus homem, tendo assim um Deus acima dele.
pois ele tinha esvaziado-se de si mesmo. Várias vezes Jesus se refere ao Pai como Deus e como maior do que ele, isso enquanto natureza humana. Mas não devemos esquecer que ele mesmo diz: honre o Filho, assim como honra o Pai, ou seja, da mesma forma que honra o Pai. Em Hebreus 1:3, a palavra caracter significa cópia exata, figura entalhada ou imagem expressa. A cópia não é no sentido de que Jesus é uma xerox, mas que ele é igual a Deus. Por que eu digo isso? O próprio dicionário de Strong, falando sobre essa palavra, diz: no texto grego do Novo Testamento, significa uma impressão, imagem, e usado em Hebreus 1:3, onde Jesus é descrito como um caractere ou imagem expressa da natureza de Deus. Usando a mesma fonte dos nossos amigos, vemos que a palavra cópia, como forma de fotocópia, não faz sentido. Mas o texto é melhor entendido quando vemos que Jesus é o Deus visível, ou seja, a manifestação visível do Deus invisível, o qual é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. Mas porque ele era a manifestação do Deus invisível? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Assim, tudo faz sentido quando Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? O Pai está 100% em Jesus, pois Jesus era plenamente o Pai, porque nele habitava toda a divindade, pleno, completo. Ou seja, ele não era um Deus subordinado, mas ele era o próprio Deus, o Pai. Desculpa um pouco aos ouvintes se foi um pouco corrido ou se deixei passar alguma coisa, mas o tempo era muito curto. Obrigado. A Septuaginta grega traduz a palavra deuses no Salmo 97:7 e no Salmo 8:5 por anjos. Não há nada que possa ser feito para mudar isso. Isso é verdade, ponto final. Francisco disse que o Salmo 8:5 fala de Deus e não de anjos. Mas em Hebreus 2:7 esse texto é vertido por anjos, não por Deus. Portanto, eu acredito na Bíblia e não no Francisco. E eu espero que vocês também. Meu colega Francisco não sabe mais que os tradutores da Septuaginta nem que o escritor de Hebreus. Portanto, os anjos são deuses, aceite ou não, é verdade. Hebreus 2:7, fizeste um pouco menor que os anjos. Fim de papo. Quanto à questão do politeísmo, todas as vezes que Jeová fala, além de mim não há Deus, Jeová se refere exclusivamente aos deuses ídolos das nações. São esses os contextos onde essas frases aparecem, e Francisco Tourinho rejeita o contexto. Mas lembrem-se, texto fora de contexto é pretexto. O apóstolo Paulo define em 1 Coríntios 8:5 e 6. Pois, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, os anjos, quer na terra, os deuses do Salmo 82, como há muitos deuses e muitos senhores, o apóstolo Paulo disse que existe. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo era politeísta? Não. Esta é a definição bíblica do monoteísmo. Apenas um Deus, o Pai, não o Filho nem o Espírito Santo, mas outros subordinados deuses, em sentidos diferentes do Pai. É isso que a Bíblia diz, aceite ou rejeite. Esta é a definição bíblica de monoteísmo. Nós não usamos nenhuma falácia da ambiguidade, porque nós explicamos a ambiguidade, nós explicamos os sentidos diferentes da palavra Deus. O Francisco simplesmente repetiu o que a gente falou. O meu colega disse que o Salmo 82 fala magistrados e não deuses. Então veja o seguinte, os judeus acusam Jesus. Você blasfema, pois se faz Deus, e Jesus responde, não está escrito, vós sois magistrados? Para você ter uma noção do absurdo proposto pelo meu colega, imagine o seguinte, alguém te acusa, você se acha inteligente, e aí você responde, não está escrito, tu és jogador de futebol? Que raio de debate sem pé nem cabeça é esse? Um pergunta uma coisa e outro responde outra, nada a ver. Agora veja o real debate. Judeus acusam, você blasfema, pois se faz Deus. Jesus responde, não está escrito, vós sois deuses? Agora nós temos uma acusação e uma defesa. E se isso faz sentido, então Jesus disse que os deuses do Salmo 82 são deuses legítimos, pela boca de Cristo. Se recusar isso, recusa Cristo. São sim deuses subordinados. Perguntas que não foram respondidas. Por que Jesus se compara com tais deuses subordinados? Outra pergunta. É isso que esperaríamos do Deus Supremo? Não, mas sim de Jesus. Logo, Jesus não é Deus. Fim de papo, acabou o argumento.
Vejamos agora o argumento de Hebreus capítulo 1. Vejamos o versículo 3. Sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O meu colega disse que esse é o Jesus humano. Desde quando? Nas alturas. Assentado à direita da majestade nas alturas. Esse não é o Jesus humano. Esse é o Jesus que está nas alturas. É esse Jesus que é a cópia da majestade. É esse o Jesus que é a expressa imagem de Deus. É esse Jesus que é a cópia de Deus. Se Jesus é a imagem do Deus invisível, então ele é a imagem do Deus invisível, não o Deus invisível. Se ele é a cópia de Deus, então ele é a cópia de Deus, não o próprio Deus. Cópia vem depois da original, cópia é inferior à original e a cópia depende da original. A original não depende da cópia. Esse argumento é irrefutável, não houve refutação. Toda a refutação do meu colega foi baseada na premissa de que era o Jesus humano e isso é mentira. É o Jesus celestial. É esse mesmo Jesus que tem um Deus acima de si. Hebreus 1:9. Pois Deus, o teu Deus, te ungiu. Quem é o Deus do Jesus assentado à direita da majestade nas alturas? Quem é o Deus desse Jesus aqui? Me diz, não é o Jesus humano. Isso é mentira. É o Jesus celestial. Não é referência ao Jesus humano. Quem é o Deus de Jesus? Premissa 1, Deus não tem Deus acima de si. Premissa 2, Jesus tem Deus acima de si, mesmo nas alturas. Logo, Jesus não é Deus. Argumento irrefutável. Não há refutação. Jesus não é o Deus supremo e ponto final. Agora, por que Colossenses 2:9 diz que toda a plenitude da divindade habita em Cristo? Porque Colossenses 1:19 diz, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então Jesus é divino? Sim, porque o Pai quer, é do agrado do Pai. O Pai está acima do Filho e esse texto prova que mesmo a divindade de Jesus é submissa ao Pai. A página A Verdade é Lógica usa a tradução da Septuaginta para afirmar que em Salmos 97:7 e Salmos 8:5 que os anjos são deuses. Porém, a Septuaginta não é infalível e possui uma infinidade de erros de tradução. A Septuaginta continha os 7 livros apócrifos que existem na Bíblia Católica. Será que os nossos amigos aceitam esses livros como inspirados por Deus só porque estão na Septuaginta? É lógico que não. No entanto, a palavra no original hebraico é Elohim, fazendo uma referência aos deuses ídolos das nações. É só olhar o contexto no capítulo 96, versículo 4 e 5. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Note, todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Ou seja, os deuses de Salmos 97:7 são ídolos, portanto não existentes. A tradução anjo é uma tradução errada. Erros de tradução são comuns, e com a Septuaginta não é diferente, que inclusive continha cerca de 10 livros apócrifos. Em Salmos 8, versículo 5, ele compara com Hebreus 2:7. No entanto, essa passagem não está na epístola original dos Hebreus, como diz o erudito Russell Norman Champlin. Essas palavras, entretanto, não fazem parte do texto original da epístola aos Hebreus, mas foram adicionadas por escribas subsequentes, com base no salmo citado. Ou seja, é um texto que não tem inspiração, logo não pode ser usada. E pela regra desse debate, exigido pelo próprio dono da página, interpolações tardias não poderiam ser usadas como por exemplo, 1 João 5:7. Portanto, o argumento é inválido. Mas suponhamos que ali de fato sejam anjos. Ainda assim, anjos são anjos e deuses são deuses. A palavra Elohim pode ser traduzida por deuses, anjos, Deus, magistrado. Mas isso quer dizer que magistrados são deuses? Não. Logo, anjos são anjos, deuses são deuses. Isso não significa que anjos são deuses. Palavras podem ter 2 significados diferentes. Não obrigatoriamente seus significados são sinônimos. É apenas um caos conceitual criado pela página para apoiar sua doutrina. Depois ele cita 1 Coríntios 8, versículo 5, isolando, como de costume, o texto do seu contexto, pois Paulo falava dos deuses ídolos. 1 Coríntios 8, versículo 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo, e que não há senão um só Deus e Pai. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, ou seja, adversativo, para nós, ou seja, para os cristãos, só existe um Deus. Para os pagãos, existem vários deuses. Veja só, para nós há um só Deus e Pai. E essa é a proposta da verdade e a lógica, de que existem vários deuses, ou seja, da proposta pagã.
Assim fica insustentável a posição politeísta e pagã defendida pela página Verdade é Lógica, refutada fatalmente pelo apóstolo Paulo. Cometeram falácia da ambiguidade, sim, pois colocam as palavras usadas a Jesus no mesmo pé de igualdade de palavras usadas para homens, como, por exemplo, Salvador e Rei, onde Jesus é Rei, Salvador espiritual, e os homens são salvadores e reis temporais. E como se não bastassem de cometer isso, ainda tem a falsa analogia, citando um versículo em que Moisés sequer é chamado de Deus. Logo, permanece a falácia da ambiguidade e como adicionar a falácia da falsa analogia. Salmos 82, versículo 6, tacitamente se refere a juízes, magistrados, pois ele mesmo pergunta: até quando julgareis injustamente e tomareis partido por causa dos ímpios? Aí ele cita o debate de Jesus com os fariseus, em que Jesus se compara aos supostos deuses subordinados, pois ele acredita em vários deuses. Repare com atenção que Jesus diz: não está escrito na lei de vocês? Por que Jesus diz na lei de vocês, não na nossa lei? Já que as escrituras eram sagradas para ambos. As escrituras usadas pelos fariseus era a Septuaginta, não o original hebraico. Daí Jesus se aproveita do erro de tradução para poder incriminá-los. Ou seja, parafraseando, se vocês chamam até os juízos de deuses, quanto mais a mim. Logo, está respondida a questão da comparação de Jesus, e o argumento se mantém de pé. Aí ele usa Hebreus 1, versículo 3, para dizer que o autor falava de Jesus nas alturas. Eu concordo que esse versículo fala de Jesus nas alturas. Eu jamais disse o contrário. Por isso ele mesmo era a imagem exata de Deus, pois antes ele havia esvaziado-se a si mesmo. O que eu falei aqui no versículo 9, ele se refere ao Jesus humano, pois no versículo 6, que vem depois do 3, ele diz: e novamente ao introduzir o primogênito no mundo. E a partir daí ele chega ao fato de que o Deus humano chamou de Deus o Deus Pai. Nada mais normal. Argumento refutado. E quem mente não sou eu. É só ler o versículo 6. Observe ainda que em Hebreus 1, versículo 3, Jesus está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Como poderia alguém ser mais poderoso do que isso? Então volte-se para Mateus 28, 18. E veja que Jesus tem toda a autoridade, ou todo o poder no céu e na terra, todo o poder. Por definição, e é isso que a expressão todo-poderoso significa. Essa situação aconteceu quando Jesus Cristo reivindicou o poder que ele tinha antes de vir ao mundo. Ou seja, ele recebeu de volta do Pai todo o poder. Todo o poder. Em Colossenses 1,19... eles não explicam como Jesus era pleno, completo, ou seja, completamente Deus. Para as minhas considerações finais, digo que a página A Verdade é Lógica tenta mostrar que os deuses de fato existem. Qual será o próximo passo? Adotar o Olimpo grego? Tanto gregos como cananeus, hindus e todos os outros povos pagãos adotam a ideia da existência de um Deus supremo e que existem outros deuses subordinados. Nada poderia ser mais pagão do que essa ideia. No entanto, os trinitaristas não têm esse problema, pois para eles existem somente um Deus. Embora os ignorantes confundam com o triteísmo, nos acusando de termos três deuses, nos comparando com teologias pagãs. Mas vemos que os verdadeiros pagãos não somos nós, pois acreditamos em somente um Deus. O meu argumento do Logos, agora fechando aqui outros comentários, o meu argumento do Logos continua de pé, pois algo que não foi manifestado não significa que não exista. Pelo contrário, já existe, só não foi revelado. Que a própria página afirmou que a sabedoria não pode ter sido criada. Lembre-se, ela afirmou que a sabedoria não pode ser criada, ou seja, Jesus não pode ser criado. Ele foi manifesto, mas ele já existia antes em Deus, porque Deus não pode existir sem sua sabedoria. Agradeço os amigos e abraço. Para concluir, então, 3 argumentos foram apresentados por nós nesse debate. Nós provamos que a palavra Deus possui vários sentidos e aplicações. Em resposta, Francisco Tourinho nega claramente as Escrituras, chamando assim os tradutores da Septuaginta, conhecedores do hebraico, de mentirosos. Francisco Tourinho nega a deidade dos anjos declarada abertamente pelo escritor de Hebreus e pelos Salmos, coisa que nem o trinitário Norman Geisler negou. Dessa forma, Francisco Tourinho rejeita as Escrituras e coloca-se como um Deus acima delas.
Também mostramos que quando Jesus foi acusado de blasfêmia, sob a acusação de alegar ser Deus, em vez de dizer "eu sou Deus", Jesus cita o Salmo 82, que menciona deuses subordinados ao Deus Supremo em defesa de si próprio. Assim, Jesus alega ser não o Deus Supremo, mas um Deus subordinado. Francisco Tourinho diz que isso é mentira, mas alega que Jesus só se comparou com tais deuses porque era humano. No entanto, Francisco havia dito que Jesus era 100% Deus 100% do tempo. Dessa forma, Francisco admite que por um momento Jesus não foi Deus. Isso contradiz a própria crença dele. Mostramos também que o escritor de Hebreus trata de Jesus como um ser divino que tem um Deus acima de si. Francisco Tourinho mente descaradamente e diz que esse era o Jesus humano, quando na verdade era o Jesus celestial conforme foi provado por nós. Caso tenham dúvida, leiam Hebreus capítulo 1. E mostramos também que Jesus, por ser a cópia de Deus, o Pai, é uma cópia de Deus, o Pai. Por ser a representação exata de Deus, ele não pode ser o próprio Deus. Cópias são cópias, e elas existem por causa da original, não a original por causa da cópia. Francisco Tourinho, nesse debate, disse que defenderia que Jesus sempre foi o Filho, mas alegou que Jesus era o Pai. Ele disse que Jesus na Terra era Deus com todos os seus atributos, mas na primeira oportunidade usou o falso argumento de que Jesus estava na sua condição humana, numa inútil e mal aplicada tentativa de refutar o nosso argumento. Francisco Tourinho foi contra a Bíblia e o próprio Jesus ao fazer falsas alegações quanto ao termo Deus ou Elohim ou Theos nas Escrituras, além de não mostrar nenhuma obra de referência ou Bíblia que apoiasse tais argumentos insanos. Francisco Tourinho mentiu. Ele nos acusou falsamente de falácia quando esta não foi cometida. Nós justamente explicamos os sentidos da palavra Deus. Então ele reexplica e diz que usamos falácias. Que ridículo! Ele também usou maldosamente uma fala minha isoladamente numa traiçoeira e inútil tentativa de sustentar seu argumento, mais que derrubado sobre a sabedoria. E eu diria que isso é falta de sabedoria de Francisco. Se expôs ao ridículo. Se nós estamos errados, por que ele não explicou o que significa ser unigênito? Quer dizer que unigênito significa eterno, Francisco? Você está com medo de responder essa pergunta? Quanto ao Alfa e o Ômega, será mesmo que este é Jesus Cristo, conforme afirmou Francisco Tourinho? Apocalipse 1, 4 e 5 diz assim: que tenhais paz da parte daquele que é, e que era e que vem, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo. Aqui João passa a enviar saudações da parte de 3 entidades. 1, daquele que é e que era e que vem. 2, dos 7 Espíritos. E 3, de Jesus Cristo. Quem é aquele que é e que era e que vem? Será que ele é Jesus Cristo? Não, pois Jesus Cristo é mencionado logo após ele. Então aquele que é e que era e que vem só pode ser o Pai. Qual desses 3 a Bíblia identifica como sendo o Alfa e o Ômega? Vejamos o que diz Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. 1. Aquele que é e que era e que há de vir é o Pai, não Jesus Cristo. 2. O Alfa e o Ômega é aquele que é e que era e que há de vir. Logo, o Alfa e o Ômega é o Pai. Cheque mate. Ademais, Apocalipse 1:6 diz que Jesus fez de nós um reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. Seu Deus e Pai. Esse aqui é o Jesus celestial. Quem é o Deus de Jesus no céu, Francisco? Esqueceu desse ponto? Engraçado, é um ponto bem interessante para um trinitário passar por alto, né? Pode Deus ter Deus acima de si? Não, mas Jesus tem. Cheque mate. Quando Jeová é chamado de o primeiro e o último, isso se refere ao fato dele ser Deus. Mas quando Jesus é chamado de o primeiro e o último, isso se refere à sua ressurreição. Texto fora de contexto é pretexto, Francisco. Apocalipse 2:8. O primeiro e o último, que ficou morto e passou a viver, este é Jesus, e Yahvé não morre. Apocalipse 1:17 e 18. Eu sou o primeiro e o último, o vivente e fiquei morto. Jesus não é o primeiro e o último no sentido que Yahvé é. Ele é o primeiro e o último que ficou morto e passou a viver. Texto fora de contexto é pretexto, Francisco. Seja honesto intelectualmente. Yahvé não é o primeiro e o último que ficou morto e passou a viver. Ele é o primeiro e o último Deus Supremo. O título é o mesmo, mas a aplicação deles é totalmente diferente. Yahvé não morre, Jesus morreu. Fim de papo e cheque mate. Francisco disse na abertura do seu debate que Deus é imutável. Primeiro argumento que ele fez. Se Deus é imutável, Francisco, por que nenhum judeu acreditou na Trindade? Pergunte para qualquer judeu ortodoxo se Yahvé é um Deus trino. Eles vão rir da sua cara. Veja esse argumento. Deus é imutável, Francisco disse. 2. O Deus dos judeus nunca foi uma trindade.
Logo, o Deus dos cristãos não se tornou uma trindade, porque Deus é imutável. João 17,3 A vida eterna é essa, disse Jesus, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem é que Jesus Cristo disse que é o Deus verdadeiro? A Trindade ou o Pai? O Pai. Mesmo em seu estado humano, Jesus falava a verdade. Esse texto mostra que para que uma pessoa obtenha a vida eterna, ela deve conhecer apenas o Pai como único Deus, monoteísmo, monoteus. Portanto, o monoteísmo possui apenas o Pai como Deus, não a Trindade. E conforme nós vimos, isso não significa que outros seres subordinados não possam receber vez por outra o título Deus, em um sentido diferente do modo como o Pai é Deus. Mas na classe de único Deus verdadeiro, apenas o Pai, não a Trindade. Assim como a Bíblia diz que existe apenas um Deus, o Pai, a Bíblia diz que existe apenas um Pai, Deus. Isso não significa que não existam outros pais nem outros deuses. As palavras Pai e Deus têm sentidos diferentes. Ficou provado. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai, não a Trindade. Vocês concordam com o que Jesus ensinou? Acreditam que o que ele falou é verdade ou acham que ele estava mentindo? Por isso, o Pai é o único Deus verdadeiro, não a Trindade.